Bom dia, povo de Deus. Estamos iniciando a nossa live. É muito bom estar com você aqui. Esta é a Manhã com Deus. Vamos juntos nos colocarmos na presença de Deus de forma consciente. Vamos meditar e orarmos juntos segundo o modelo do tabernáculo de Moisés. Esta é a Manhã com Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e o povo que Ele pastoreia. Nós somos ovelhas nas mãos de Deus e rebanho sob os cuidados de Deus. Bom dia, Lídia. Vamos nessa manhã fazermos a jornada de Moisés. O tabernáculo é o lugar da habitação de Deus na terra. Nós somos o tabernáculo ambulante de Deus. Vamos caminharmos juntos nesta oração, neste momento, nestas 6 estações. Vai mandando os aviãozinhos, vamos despertar o povo de Deus. Vamos estar junto por 1 hora, 6 estações, 10 minutos, em cada estação. Como eu tenho dito, essa semana nós estamos trabalhando blocos de textos. E o nosso texto hoje está em Lucas, o capítulo 4. O primeiro verso que nos coloca na Arca da Aliança, que nos coloca no Santo dos Santos, é Lucas capítulo 4, o versículo 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios, e perguntaram: não é este o filho de José? Todos eles estavam reunidos com Jesus em Nazaré. Nazaré era a cidade onde Jesus foi criado. Jesus nasceu em Belém, depois ele fugiu para o Egito, porque Herodes queria matar todas as crianças nascidas. Depois ele voltou para Nazaré e ali ele foi criado. Bom dia, Rita, muito bom ter você aqui esta manhã conosco. Então, Jesus, ele foi criado em Nazaré. E depois, adulto, quando Jesus inicia o seu ministério, ele vai até o Rio Jordão, ele é batizado por João Batista, agora ele retorna para Nazaré, e em Nazaré ele está na sinagoga, como era o costume dele estar na sinagoga. E naquele dia havia um costume dentro da sinagoga que quando chegava uma pessoa em especial, ele tinha o direito de ler o texto bíblico. E o texto bíblico da sinagoga, os judeus tinham um plano de leitura bíblica do Antigo Testamento, que ao longo do ano, por 52 semanas, baseado no ciclo judaico, porque o ano judaico não começa em janeiro, começa num outro mês, mas no ciclo judaico, nas 52 semanas, eles tinham um plano anual de leitura do Antigo Testamento, do Pentateuco, do Torá. E o que aconteceu? Nesse dia em particular havia um texto para ser lido, e Jesus é chamado a ler. E Jesus lê o texto e faz uma explanação do texto. E nessa explanação, depois dele ter feito ter transmitido todas aquelas palavras, o povo fica maravilhado e diz, verso 22 do capítulo 4 de Lucas, verso 4, 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios de Jesus. É interessante nós notarmos que Jesus falava com o povo numa linguagem que o povo conseguia entender. Quando Jesus vai em Mateus, no capítulo de número 5, Jesus está no sermão, falando o Sermão do Monte. E quando ele fala o Sermão do Monte, no capítulo 5, ele diz assim, bem-aventurado. Assim ele começa o seu sermão. Bem-aventurado. E havia uma grande multidão que estava ali ouvindo Jesus ensinar. E o que Jesus ensinou? Bem-aventurado
ele começa os humildes de espírito. E observa como são as palavras de graças de Jesus e como Jesus ele faz um fecho naquilo que ele está falando. Eu aprendi isso com Dr. Martin Lloyd Jones, no seu livro O Sermão do Monte. E ele, observando esse sermão, ele faz uma análise de como Jesus faz um ciclo que é chamado ciclo virtuoso. Porque ele diz assim: bem-aventurado o pobre. A pessoa que não conhece a Deus se acha enriquecida, mas não sabe que está destinado ao juízo e depois do juízo à morte eterna. Mas quem ouve o Evangelho se descobre pecador. Então ele se torna humilde, ele precisa de Deus. E por ele se tornar humilde e descobrir que ele é pecador, a bem-aventurança seguinte é: bem-aventurados que choram. E porque ele está chorando, ele se torna manso. Ele não levanta sua cabeça contra o outro, porque ele conhece o seu pecado. Então ele se torna manso. E porque ele se torna manso, ele descobre que ele é pecador, ele passa a ter fome e sede de justiça. E porque ele tem fome e sede de justiça, conhecendo a palavra de Deus, ele passa a ter misericórdia para com aqueles que não conhecem a Deus. E por ter misericórdia, ou seja, liberar o perdão para aqueles que não conhecem a Deus, ele passa a ter o seu coração limpo. E por ter o seu coração limpo, ele se torna um pacificador. E quando ele se torna um pacificador, ele é perseguido por causa da palavra da justiça. E sendo perseguido, ele volta a ser mais humilde de espírito, buscando de Deus a força para continuar dando o seu testemunho. E porque ele busca de Deus, ele chora na presença de Deus, e por ele chorar na presença de Deus, ele passa a ter mais fome e sede de justiça, e por ele ter fome e sede de justiça, ele se torna ainda mais misericordioso, e por ser misericordioso, o coração dele ainda fica mais limpo, e porque o coração dele fica mais limpo, ele se torna ainda mais pacificador, e por ele ser pacificador, ele é perseguido por causa da justiça, e porque ele é perseguido por causa da justiça, ele se torna mais humilde, e assim nós vamos crescendo de graça em graça. Jesus que transmite essas palavras, quando você ouve as palavras de Jesus, você fica boquiaberto, você fica maravilhado, você fica, como que ele pode ter essas palavras? Não é ele o filho de José? Jesus se esvaziou da sua divindade, ele se fez homem, e sendo homem, ele teve que aprender do Antigo Testamento a palavra de Deus, como nós também podemos aprender, do mesmo modo como Jesus aprendeu. E quando Jesus falava, ele transmitia aquilo que ardia o seu coração. E é nesse sentido que nós vamos fazer a primeira oração, agradecendo a Deus por ter enviado Jesus, a palavra de Deus, o Verbo eterno, aquele que se fez carne, e podemos contemplar em Jesus a glória de Deus. Amado Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na primeira estação. E na primeira estação, a gente fica diante de Jesus admirado com suas palavras. Como as palavras de Jesus nos edificam, elas nos moldam, elas nos transformam, ela nos guia, ela nos orienta, ela nos indica o caminho para chegarmos a Ti, ó Pai eterno. Porque quando olhamos para Jesus, nós encontramos o próprio Pai em Jesus, porque o Pai Jesus é um. E assim, Senhor, nós aprendemos, através do exemplo de Jesus, a sermos como Ele é, a nos moldarmos como Ele foi moldado pela Tua palavra, visto que Ele se encarnou na Tua palavra e esta palavra o moldou, para que ele pudesse dar testemunho que também podemos ser moldados pela palavra de Deus. Nós oramos agradecidos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para a nossa segunda estação, vamos para o altar de ouro, entrando agora no lugar santo. E o verso agora é no capítulo 4 de Lucas, o verso 16. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus tinha o costume de ir na sinagoga. É por isso que nós temos o costume de irmos ao templo, para ouvirmos a palavra de Deus. E aqui
eu quero colocar uma vírgula sobre este costume de ir à casa de Deus. Lembra que ontem nós falávamos acerca de Barnabé, que foi até a igreja de Antioquia, e quando ele entrou e viu o povo reunido, a expressão dele daquela visão foi: ele viu a graça de Deus. Quando nós vamos à igreja, o que é que nós estamos vendo? A maior parte das pessoas, elas estão vendo gente reunida. Ela está vendo pastor pregando. Então, como ela vai nessa perspectiva humana de encontrar gente e o pastor, ela acaba criando uma mentalidade crítica. Então ela olha para o pastor pregando, ela julga a maneira dele falar, a maneira dele se comportar, ela julga o erro da sua fala, a sua conjugação verbal, a sua expressão corporal. Ela olha para os lados, ela vê se alguém está adorando, não está adorando, ela está distraída com muitas coisas. Mas como é que nós devemos ir à casa de Deus? Quando nós lemos lá no livro de Eclesiastes, me parece, ele diz assim que nós temos que guardar os nossos pés quando entramos na casa de Deus. Isso significa que nós temos que ter uma atitude diferenciada. A casa de Deus é a casa onde o Senhor se manifesta. Aliás, quando nós falamos casa de Deus, nós somos casa de Deus, o Antigo Testamento diz que se nós somos casa de Deus, nós somos casa de oração para todos os povos. Então, há uma responsabilidade sobre nós como casa de Deus. O autor aos Hebreus diz assim, que nós somos casa de Deus, a casa, Cristo em nós é a casa, nós somos Cristo na sua própria casa, que somos nós. Ele coloca desta maneira, ou seja, nós somos a casa onde Cristo habita. Então observa bem, quando a gente vai na igreja, qual é a nossa expectativa? A expectativa principal nossa é, primeiro, qual é o texto que o pastor vai ler? Ele vai ler um texto bíblico. Ele vai ler o texto bíblico e ele vai fazer uma explanação do texto bíblico. Então o que a gente faz? Nós estamos sintonizados no texto bíblico. Então o pastor abre o texto, lê como nós estamos lendo aqui, indo Jesus para Nazaré, então ele está lendo o texto. Ele começa a explicar o texto e a gente está acompanhando ele porque nós estamos olhando o texto. De repente, o pastor sai fora do texto. Ele sai fora do texto e ele começa a falar um monte de coisa que não tem mais a ver com a palavra de Deus. Vamos ver, vai lá, fala sobre política, sobre a posição das nações, vai embora. Quando ele foi embora, como nós estamos sintonizados no texto, a gente não vai embora com o pastor, a gente está aqui no texto. E o pastor está falando de outra coisa que não tem nada a ver com o texto. E a gente está aqui olhando o texto que ele começou a citar e ele foi embora. Aí, de repente, ele volta para o texto. Quando ele volta para o texto, a gente volta com ele e continua prestando atenção nele. E aí a gente vai absorvendo. Por que nós fazemos isso? Entenda uma coisa. A Bíblia, o apóstolo João, ele fala na sua carta em 1 João, que nós não temos necessidade de aprender coisa alguma de quem quer que seja. Nós já sabemos tudo. Essa é a posição do apóstolo João. Se, olhando para o que João diz, nós sabemos tudo, quando a gente vai para a igreja, eu não preciso que o pastor me ensine. Eu já sei tudo. Eu não preciso que o professor de escola bíblica me ensine. Eu já sei tudo. Eu não preciso que ninguém me ensine a Bíblia. Eu já sei tudo. Aí você vai dizer, mas que coisa arrogante. Você vai na igreja e já sabe tudo e ninguém precisa te ensinar. É verdade. Eu já sei tudo e ninguém precisa me ensinar. Mas como funciona isso? É assim. Entenda uma coisa. O que eu tenho dentro de mim? O Espírito de Deus. O que o pastor tem dentro dele? O Espírito de Deus. Quando o pastor fala, ele fala por meio de quem? Do Espírito de Deus. Quando eu ouço por meio de quem? Do Espírito de Deus. Então quem é que está ensinando quem? O Espírito de Deus na boca do pastor está ensinando o meu espírito no meu ouvido. Então é uma conversa entre o Espírito de Deus no pastor com o Espírito de Deus entre mim, comigo.
Quando a gente tem uma tomada, nós temos dois buracos. Nós enfiamos o plug na tomada e a energia percorre. Um buraco do plug é o pastor falando. O outro buraco do plug é o Espírito Santo na boca do pastor. Quando o pastor fala em conformidade com o Espírito Santo que está no meu ouvido é um buraco do plug, e do outro lado o Espírito Santo. Quando tudo conecta, eu aprendo. Então quem me ensina é o Espírito de Deus. Como eu já sei tudo porque eu tenho o Espírito de Deus, quem tem o Espírito de Deus tem tudo. Eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Eu já recebi tudo para viver uma vida em piedade. Então quando eu estou na casa de Deus, eu já sei tudo. Agora, vamos entender o que é saber tudo. Quando nós nascemos de novo, Deus escreveu a lei no nosso coração. O problema é que isso está em uma linguagem altamente espiritual. Quando eu digo eu sei tudo, eu estou dizendo o meu homem interior que está habitando dentro de mim conhece tudo. Mas a minha mente natural não conhece nada. Ela precisa aprender. Então é preciso ter uma conexão entre o que eu sei na minha mente natural com o que está no meu coração, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo está aqui. Essa conexão precisa fechar. Quando eu vou na igreja, o que eu estou procurando? Fechar esta conexão. O que está dentro de mim? A palavra de Deus. O que o pastor leu? A palavra de Deus. O que ele está explicando? A palavra de Deus. Aonde que a palavra de Deus está entrando? No meu entendimento. Para fazer o quê? Para entender o que está no meu coração. Então, quando eu estou na igreja, eu estou atento ao que o pastor está, a palavra de Deus que o pastor está citando e a explicação que ele está dando para aumentar o meu conhecimento. Quando acontece isso, a gente aprende de toda e qualquer pessoa que existe na face da terra. Quando eu me converti, depois de eu me converti, eu fiz o seminário teológico. Terminado o seminário teológico, eu tinha duas opções. A primeira opção, eu era membro de uma igreja e o pastor pediu para que eu assumisse uma congregação numa vila. A segunda opção, os índios da aldeia me chamaram para pastorear eles na aldeia. A igreja que eu tenho, que o pastor me fez o convite nesse bairro, era uma igreja denominacional. A igreja dos índios não tinha nome, não tinha registro, não tinha nada, não tinha placa, não tinha nada. Eu optei por ficar com os índios e fiquei 1 ano com os índios. E eu aprendi, uma das pessoas que mais me ensinou na vida foi o presbítero índio daquela igreja. E eu fui por causa desse presbítero. A sabedoria dele era coisa impressionante e eu aprendi com ele. Eu aprendi com ele por quê? Porque eu entendia que quem tem a palavra de Deus tem palavra de sabedoria. E se ele cita a palavra de Deus, eu tenho que prestar atenção, porque Deus pode estar usando o que ele entende para me ensinar. E ele pode ser uma pessoa da menor escolaridade possível à maior escolaridade possível, não importa. O que importa é, ele está falando a palavra de Deus, então eu estou atento para ouvir e entender o que Deus está falando comigo. Por isso que Jesus ia na sinagoga como de hábito, porque ele sabia que a palavra de Deus estava sendo instruída naquele lugar e ele queria capturar o que estava sendo ensinado para aumentar o seu próprio entendimento daquilo que a palavra de Deus lhe dava. E é nesse sentido que vamos fazer a nossa segunda oração. Pai, eu glorifico a Ti, Senhor, porque Jesus ensina que nós temos que ter o hábito de ir à casa de Deus. Significa que temos que ter o hábito de ouvirmos a palavra de Deus. Significa que temos que ter o hábito de entender o que está sendo ensinado acerca da palavra de Deus. Significa que temos que ter o hábito de rejeitar tudo aquilo que não está em conformidade com a Tua palavra. Com isso, nos livramos dos falsos profetas. Por isso, Senhor, nós glorificamos a Ti, porque o Senhor nos ensina que nós devemos estar com o coração aberto para ouvirmos a Tua palavra. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso irmão a quem nós amamos. Amém. Vamos para a nossa terceira estação. Chegou a hora do nosso café da manhã. É a mesa de pães. E o verso é o verso 18 do capítulo 4 de Lucas. E diz assim:
o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Nós temos que entender aqui, nessa mesa de pães, o Espírito está sobre mim. O Espírito, eu pergunto para você, para a Lídia que está aqui, para a Rita que está me ouvindo, eu pergunto para você, aonde está o Espírito Santo? Aonde está o Espírito Santo? Aonde está? Será que você pode escrever aí? Aonde está o Espírito Santo? Agora, onde que ele está agora? Aonde está o Espírito Santo? Você pode escrever aí aonde está o Espírito Santo? Rapidinho, escreve rápido. Aonde é que está o Espírito Santo agora? Vamos lá. Aonde está o Espírito Santo? Escreve. Se não vai demorar, eu vou ter que dizer aonde que ele está, né? Aonde está o Espírito Santo? Tem uma música que diz assim, meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto e o meu ressuscitou. Ok? É isso, o Espírito Santo está dentro de mim. Se o Espírito Santo está dentro de mim, e ele estava dentro de Jesus, por que Jesus disse que o Espírito Santo está sobre mim? Ele está dentro de mim e sobre mim. Por que o Espírito Santo, ao mesmo tempo que ele está dentro de mim, eu sou templo do Espírito Santo, o Espírito Santo está dentro de mim, mas ele também está em cima de mim. Porque Jesus disse, o Espírito Santo está sobre mim. A pergunta que a gente tem que fazer é, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus. É Deus na terceira pessoa. Deus, quando a gente usa a expressão Deus, nós estamos falando de um único Deus. Quando a gente usa a expressão Deus, nós não estamos falando que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos dizendo, existe um único Deus. É como se fosse uma única pessoa. Existe um único Deus. Então, quando a gente usa Deus, nós estamos dizendo, é uma só entidade. É um único Deus. Mas quando olhamos para dentro de Deus, nós enxergamos três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que existem três pessoas e não duas? Porque se existissem duas pessoas, haveria dois deuses. Mas a Bíblia diz que só tem um Deus. Por que haveria dois deuses? Vamos supor que o pai tivesse gerado o filho. Então aqui está o pai, ele gera o filho. O que temos aqui? O pai e o filho. Quantas pessoas nós temos aqui? Duas pessoas. Quantos deuses nós temos aqui? Dois deuses, porque temos o pai e temos o filho. Os dois estão separados, já que esse tirou de dentro dele esse. Então tem dois separados. Então não pode haver duas pessoas, tem que ter três. Por quê? Porque quando o pai gera o filho, ele gera o filho por meio do Espírito de Deus. Então essa é a visão. O pai, o meu braço aqui dos dois lados é o Espírito e aqui está o filho. Pensa agora no Espírito Santo como se fosse um rio. O rio vem do pai, corre até o filho, chega no filho. Quando o Espírito Santo chega no filho, o filho, ele amorosamente retransmite o amor ao pai. Então o Espírito Santo desce do filho, sobe aqui e chega no pai. Então o Espírito Santo fica movendo entre o pai e o filho. Então quantas pessoas temos aqui? Temos três pessoas. Mas quantos Deus tem aqui? Um único Deus. Porque as três pessoas têm uma única mentalidade, um único desejo, uma única intenção, uma única unidade. Ok. Se Deus, o Espírito Santo, é o próprio Deus, da mesma maneira como o Pai é Deus e o Filho é Deus, quando a gente fala os três juntos, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não podemos falar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por que não podemos falar? Quantas vezes nós repetimos o nome de Deus? 3 vezes. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós estamos podendo dar alguém a entender que tem 3 deuses. Mas não tem. Então só tem um Deus. Então todas as vezes que eu falar Pai, Filho e Espírito Santo, eu tenho que falar assim, Deus o Pai, Jesus Cristo o Senhor e o Espírito Santo. Como tem a palavra santo, eu não preciso acrescentar mais nada. Então todas as vezes que eu falar Pai, Filho e Espírito Santo, eu tenho que designar Deus somente ao Pai,
o Filho é o Senhor e o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Agora, se eu falar individualmente, eu posso falar Deus, o Pai eterno. Se eu não falar individualmente em Jesus, eu falo Jesus, Deus, Jesus, o Filho eterno. Se eu falar individualmente sobre o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo, o Espírito eterno. Ok. O Espírito Santo está sobre, está dentro. Se o Espírito Santo é Deus, se ele estivesse dentro de nós somente, a gente simplesmente explodiria. Porque a gente não suporta a carga de poder do Espírito Santo. A gente simplesmente explode. Então, o que o Espírito Santo faz? Eu nem sei como que a gente explica isso. Mas é como se o Espírito Santo entrasse dentro de nós, esvaziado. É como se ele falasse assim, quando a gente respira assim, ó, o ar enche o pulmão. E quando o ar esvazia. É como se o Espírito te falasse assim, eu vou entrar no céu. Ele entra como se ele entrasse sem força dentro de mim. Mas como ele não pode ficar sem força, ele fica em cima de mim. Então a força do Espírito Santo está em cima de mim. Vamos supor, se isso possível fosse, a fraqueza do Espírito Santo está dentro de mim. Então, para que ele possa manifestar o poder, o que tem que acontecer? Abre a tua boca e te encherei. Quando eu abro a minha boca e falo a palavra de Deus, o Espírito Santo pega a palavra e transmite o poder. Então, dentro de mim está a presença do Espírito Santo. Em cima de mim está o poder do Espírito Santo. Quando eu falo a palavra de Deus, eu conjugo a presença do Espírito Santo com o poder do Espírito Santo e ela explode no coração daquele que ouve a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, o Espírito está sobre mim. Ele está dentro de Jesus com carga máxima, mas ele está sobre Jesus também com carga máxima. A presença do Espírito Santo está dentro de Jesus, o poder do Espírito Santo está sobre Jesus. E quando ele fala, todo mundo fica maravilhado com suas palavras. E assim é conosco. A gente precisa falar a palavra de Deus para que o poder de Deus seja impregnado. A Bíblia diz que Samuel é um homem, eu considero Samuel e Daniel são os dois homens mais extraordinários da Bíblia depois de Jesus. Por quê? Acerca de Samuel diz assim, nenhuma palavra de Samuel caía por terra. Por quê? Porque toda palavra que ele falava, o Espírito Santo capturava aquela palavra e executava em poder. Quando nós temos essa dimensão, nós capturamos a palavra de Deus e transmitimos ela em poder. Por isso que você fala assim, poxa, eu estou falando a palavra de Deus, eu não sinto nada dentro de mim. Mas o outro fala, mas eu senti a presença de Deus de forma tão poderosa que eu quase caí pelo poder de Deus. É porque dentro de mim eu tenho a presença do Espírito Santo, mas o poder de Deus está fora de mim, sobre mim, para que quando eu falo a palavra de Deus, ela captura a minha fala, impregna de poder e transmite o poder. Isso é o significado do Espírito estar sobre mim. E agora vamos fazer a nossa oração nesse sentido. Pai, eu glorifico a Ti, Senhor. E agora entendo, porque muitas vezes eu sou tão fraco, mas o Teu poder é tão poderoso sobre mim. Por isso, Senhor, que quando eu falo com alguém a palavra de Deus, mesmo eu não sentindo nada, a palavra de Deus tem poder para mudar o outro. Esse poder vem porque o Teu Espírito, ao mesmo tempo que a Tua presença está dentro de mim, o Teu poder está sobre mim. E o Senhor está tão somente esperando que eu pronuncie a palavra de fé, para que ela seja impregnada com o poder que está sobre mim, e esse poder toque o coração das pessoas que estão em volta de mim. Senhor, me dá esse discernimento, para eu entender que eu posso não sentir poder, mas eu sinto a Tua presença. E eu possa saber que o poder está sobre mim, esperando tão somente a minha palavra de fé para ganhar, para ser impregnado desse poder e fazer a obra. E a Tua palavra vai e não volta vazia e faz tudo o que lhe apraz. Esta, Senhor, é a minha oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para a nossa
quarta estação. A nossa quarta estação é o candelabro. E ela está no verso 19. Depois dele dizer, o Espírito está sobre mim, ele diz, e apregoar o ano aceitável do Senhor. É interessante nós notarmos que quando Jesus usa a expressão e apregoar o ano aceitável do Senhor, esta palavra que ele está falando aqui, vamos ver, a letra F, Isaías 61, verso 1 e 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando nós lemos o apóstolo Pedro, falando em Atos, no capítulo 2, ele vai falar alguma coisa semelhante a essa. Atos, no capítulo 2. Ele vai dizer assim, vamos lá, Atos capítulo 2, ele vai explicar a descida do Espírito Santo. E ele diz assim, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aí depois ele diz assim, o sol se converterá em trevas, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O sol se converterá em trevas antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta palavra que ele está lendo é uma palavra que está lá no livro de Joel. Lá no livro de Joel, me parece que está em Joel, no capítulo de número 2. Vamos ver aqui. Joel, no capítulo de número 2. O verso 28 diz assim, acontecerá que derramará do meu Espírito sobre toda a carne, e depois ele diz, o sol se converterá em treva antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas essa palavra que está lá em Isaías, vamos lá em Isaías capítulo 61, diz assim, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus leu até esse momento, aí ele para, porque o verso seguinte diz assim, e o dia da vingança do nosso Deus. O que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que o Espírito Santo veio sobre ele para abrir o tempo da graça. E ele está dizendo que o tempo da graça é chamado do ano aceitável do Senhor. Se ele tivesse lido uma sentença a mais, ele teria entrado no dia do Senhor. O tempo da graça, ele vai do derramamento do Espírito Santo na terra, ele continua até o arrebatamento e continua um pouquinho mais até a abertura do sexto selo, quando o sol se converte em trevas e a lua em sangue. A partir da abertura do sexto selo é que começa o ano do juízo, o dia do Senhor, o período mais terrível da humanidade. Então, o ano aceitável do Senhor começa no Pentecoste, caminha até o dia do arrebatamento e continua depois do arrebatamento até a abertura do sexto selo. Isso é um período de 3 anos e meio. E só depois de 3 anos e meio do arrebatamento é que termina o dia do ano aceitável, quando o sol fica preto, a lua vermelha, e ali começa o dia do Senhor, a 70ª semana de Daniel. A 70ª semana de Daniel começa 3 anos e meio depois do arrebatamento. Então, a graça, o ano aceitável do Senhor, inclui todo o período da história da igreja até o arrebatamento e continua por mais 3 anos e meio depois do arrebatamento. Ok? É isso que Jesus disse que apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é apregoar o ano aceitável do Senhor? Em Hebreus, no capítulo 3, vamos abrir aqui, Hebreus, capítulo 3, ele diz assim, olha só o que o Hebreus diz assim, Cristo, porém, como filho em sua casa,
Ó, lembra que ontem eu falei que Jesus está sentado à direita de Deus, é a casa dele, mas que Jesus tem casas de veraneio. O que é uma casa de veraneio? Você tem uma casa na cidade e uma casa de praia. No fim de semana, você vai para a tua casa de praia. Então Jesus tem a sua casa é assentada à direita de Deus lá no céu, mas ele tem casas de veraneios na terra. Quem são as casas de veraneios na terra? Nós, a Rita, a Lídia, eu, todo o povo de Deus é uma casa de veraneio de Deus. Então, o que Jesus faz? Ele pode vir esporadicamente nestas casas. Por que esporadicamente? Porque o Espírito Santo é quem habita nessa casa. É como se você, por exemplo, quando você tem uma casa de veraneio, o maior problema de ter uma casa de veraneio é quem que vai cuidar dela quando você não está lá, ok? Como que Jesus faz? Ele tem milhões de casas de veraneio na terra, que são aqueles que nasceram de novo. Mas como ele está lá sentado à direita do Pai, ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Jesus, o Filho, ele não pode. Ou ele está lá com o Pai, ou ele está aqui conosco. Então ele está sentado ao Pai. No livro de Hebreus, diz que ele vai ficar sentado ao lado do Pai até o Pai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Quando é que os inimigos vão ser colocados debaixo dos pés de Jesus? Depois do arrebatamento da igreja. Porque quando a igreja sobe, o corpo se completa no céu. Quando o corpo se completa no céu, Satanás não tem mais lugar para ele nos céus. Ele tem que cair para a terra. E quando ele cai para a terra, ai da terra, porque é pouco o tempo de Satanás para fazer tudo o que ele pretende fazer. Então, o Jesus está de fato sentado à direita do Pai, mas ele tem casas de veraneio. Mas de vez em quando ele fala assim: Pai, eu posso visitar aquela casa? Pode. Então ele desce e visita uma casa e outra. Por outro lado, para que essas casas não fiquem desocupadas, o Espírito Santo ocupa essa casa. E qual é a função do Espírito Santo? Preparar essa casa para o Filho entrar. Ou seja, tipo assim, olha, eu vou ficar aqui porque eu tenho que preparar. Ele está o tempo todo, o Espírito Santo dentro de nós. Ó, Jesus, o Filho, ele está lá sentado à direita do Pai, mas pode ser que uma hora ele venha aqui fazer uma revista. Lembra que lá no Antigo Testamento tem: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus? É como se nós fôssemos um grande exército sendo passado em revista. Então, Jesus desce do céu, vem até nós e fala assim: será que está tudo certo nessa casa? Como o Espírito Santo está aqui, ele fala: pode vir que está certo. Ó, eu estou aqui e essa pessoa está sendo transformada de glória em glória na imagem de Cristo. Então Jesus vem e nós sentimos o impacto da presença de Jesus em nós. Essa é a glória de Deus. Ele está em nós e fazendo isso aqui. Este é o ano aceitável. Então o autor aos Hebreus diz assim: Cristo como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Mas ele dá uma condicionante: se guardarmos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Esse se guardar ao fim, até a ousadia, se guardar a fé, ele está dizendo assim: se eu creio que eu sou habitação do Espírito Santo, e que por ser habitação do Espírito Santo, o Filho pode descer do céu e vir me visitar de vez em quando para falar pessoalmente comigo, se eu guardar isto, então o Filho se revela ao meu coração, porque eu estou sintonizado com ele. Agora, o que diz a sequência do texto? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje o quê? O ano aceitável do Senhor, nós estamos nele. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação do dia da tentação no deserto. Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: hoje é o ano aceitável. E a qualquer momento, se você acha que fez algo, se arrependa e volte a sintonizar-se com Deus. Porque nós estamos num período em que Ele quer vir fazer essa transação conosco, esse contato conosco, esse relacionamento íntimo conosco. Então nós temos que estar preparados para, ao tempo todo, ter tal sintonia com o Senhor que Ele possa ter prazer em nós, sua casa de veraneio. A casa em que de vez em quando Ele nos visita, mas quem fica dentro dela ocupando espaço até esse momento acontecer é o Espírito de Deus, que está sempre nos preparando para recebermos o impacto da revelação da glória de Cristo em nós. É assim que vamos orar. Pai, nós glorificamos o Teu nome.
Porque a tua presença é poderosa. Nós glorificamos o teu nome. Oramos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Vamos para a nossa quinta estação. Agora é hora de sairmos do lugar santo e chegarmos no pátio. A pia de cobre está no verso 20 do capítulo 4. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Jesus é a palavra de Deus. É a palavra, o verbo encarnado de Deus. E nós temos que fazer a escolha ao longo desse dia para quem nós vamos orar, olhar. Normalmente, quem é empresário, quem vive da política, está olhando o tempo todo para Brasília, para saber se vai melhorar a situação do Brasil ou não. Quem não gosta de política está o tempo todo olhando para os esportes. Está olhando para o seu time, se ele está ganhando, como que ele está no calendário, e vai olhar lá, saber a classificação do seu time, saber se ele vai ser campeão ou não, quem está sendo comprado, quem está sendo vendido. Ele está olhando o tempo todo para isso. Quem gosta de lazer, de esporte, está o tempo todo olhando se pode fazer hoje uma corrida. Nós estamos sempre olhando para algum lugar. A proposta que temos aqui é passarmos o dia todo olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esta é a proposta. Se nós queremos aprender a andar com Deus, nós temos que saber para onde nós devemos olhar. E aqui vem a figura do apóstolo Pedro e quão importante é esta passagem na vida de Pedro. Pedro está no barco. Lembra que na primeira viagem, Jesus estava dentro do barco e todo mundo com medo, porque achavam que o barco ia afundar. Acordaram Jesus tremendo de medo. Jesus levanta e diz: homens de pouca fé. Ele tinha dito que o barco ia chegar do outro lado, mas por causa da tempestade, eles pararam de lembrar da palavra de Jesus e olharam para a tempestade e acharam que ia morrer. Jesus levanta, acalma primeiro o coração dos seus discípulos e depois acalma o mar, e eles prosseguem viagem. Todas as vezes, entenda isso, todas as vezes que Deus nos ensina uma coisa e nós não aprendemos, e somos obrigados a viver aquela experiência outra vez, até a gente aprender. Os discípulos não tinham aprendido a confiar em Deus com Jesus dentro do barco. A segunda experiência é mais difícil do que a primeira. Jesus fica para fora do barco e deixa Jesus ir sozinhos no barco. E eles vão, quando chega no meio do mar, há uma tempestade. Jesus disse que era para eles atravessarem. No livro de Lucas, lendo essa passagem, a Bíblia diz que eles não estavam com medo. Eles continuavam navegando em direção ao alvo que Jesus havia estabelecido. Eles não tinham medo, eles não estavam com medo. Eles tinham aprendido a lição. O mar não tinha o poder de os naufragar. Então eles estavam absolutamente tranquilos nesse aspecto. Eles estavam lutando contra as ondas. Nós temos que aprender a lutar
contra as coisas que vão nos acontecer nesse dia sem abalar a nossa fé. Entenda, a guerra é o nosso habitat natural. As experiências que vamos passar são experiências que são moldadas segundo a nossa capacidade para aprimorar a nossa fé. Então nós temos que enfrentar de frente o que vamos passar nesse dia. E eles enfrentaram de frente. Jesus veio andando sobre o mar. Eles ficaram com medo não por causa do mar dessa vez, mas porque eles nunca tinham visto alguém andando sobre o mar. Eles não iam imaginar que é Jesus andando sobre o mar. Os marinheiros ouvem muita história de fantasma, eles pensavam que havia um fantasma ali. Mas quando Jesus se identifica e diz, sou eu, acalmou. Não havia mais medo, eles já não tinham mais medo do mar. Agora eles muito menos medo da presença de Jesus. E Jesus diz, e Pedro, para confirmar que é Jesus que está ali, ele diz, deixa eu andar sobre as águas também. E Jesus disse, venha, ande sobre as águas. E Pedro vai andando sobre as águas. Nós ontem falamos de que Deus nos dá o livramento das águas, das muitas águas. E fizemos o vínculo entre muitas águas, com povos, raças, línguas e nações, que a água representa a gente. Quando ele diz que Pedro andava sobre as águas, significa Pedro andava com as pessoas sem perder o seu equilíbrio emocional. Pedro andava com as pessoas sem ficar irado. Pedro andava com as pessoas sem ficar com inveja. Ou seja, Pedro andava com as pessoas no pleno domínio de suas emoções, com saúde emocional. É isso que significa andar sobre as águas. E Pedro, enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Mas quando ele parou de olhar para Jesus e olhou para o lado, ele afundou. Entenda isso. Todas as vezes que eu e você estamos ansiosos, angustiados, preocupados, irados, nervosos, descontrolados, descompensados, é porque nós deixamos de olhar para Jesus e passamos a olhar dentro de nós, e quando olhamos dentro de nós, a gente afunda. Nós temos que fazer a escolha para onde nós vamos olhar ao longo desse dia. Eu já falei e já demonstrei que o Espírito Santo está dentro de nós na sua presença e não no seu poder. Porque se ele estivesse dentro de nós no seu poder, nós teríamos explodido. Então, quando a gente olha para dentro de nós, nós não vamos encontrar força dentro de nós. Porque nem o Espírito está dentro de nós com força. O Espírito está habitando dentro de nós. É assim, imagine você o Mike Tyson. O Mike Tyson luta boxe. Quando ele vai para o ringue, ele põe aquela luva. E ali ele vai para lutar. E ele vai para bater. E ele vai para derrubar. Mas imagina o Mike Tyson na casa dele. Ele vai de luva? Claro que não. Ele está descansado, ele não está preparado para lutar dentro da casa dele. Ele está sem luva. É claro que se entrar um ladrão na casa do Mike Tyson, o cara vai levar até. Por quê? Porque aí ele não precisa de luva, ele continua sendo forte. Mas dentro da casa dele, ele é um fracote. Ele brinca com o filho dele, se ele tiver filho, ele brinca com a esposa dele, se ele tiver esposa, ele é um fracote na casa dele. Ele é o Mike Tyson descansado. Mas fora da casa dele, ele é o Mike Tyson lutador. O Espírito Santo dentro de nós é o Espírito Santo descansado. Mas quando tem que lutar, a nossa fé ativa o poder do Espírito sobre nós. E aí a palavra de Deus tem impacto. Então, quando nós nos dispomos a olhar para Jesus, a gente não afunda. Mas se a gente olha para dentro da gente, a gente não acha nem o Espírito Santo, a gente afunda. Então o que nós temos que fazer? Fazer como eles fizeram. O que eles fizeram? Verso número 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fixos em Jesus. Vamos tomar a decisão hoje, de qualquer que seja a experiência que vamos viver nesse dia, nós vamos fazer a consciente opção de olharmos para Jesus no meio dessa luta e não fraquejarmos na fé, porque não vamos olhar a circunstância, então não vamos afundar. É assim que vamos orar. Pai, eu glorifico o teu nome.
Porque nesta estação, Senhor, nós estamos olhando, tomando a decisão de olharmos para Jesus. E olhando para Jesus, nós não vamos fraquejar, nós vamos permanecer firme. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. Bom você estar aqui conosco, Rodrigo. Nós estamos caminhando para a última estação nessa vereda de orarmos de acordo com o tabernáculo. E nós estamos em Lucas no capítulo 4. E Lucas no capítulo 4, nós agora vamos para o verso de número 21. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Vamos entender a palavra de Deus. Observa que nós, essa semana, nós estamos escolhendo uma única porção da palavra de Deus, e dentro dessa porção estamos identificando as 5 estações do tabernáculo. E vocês observaram que as estações do tabernáculo, em uma única porção da palavra de Deus, elas não estão em sequência. Nós encontramos uma estação num verso bíblico aqui, depois temos que voltar, depois temos que avançar, depois temos que voltar, até completarmos as 6 estações. A última estação que nós encontramos, que está no verso 21, é quando Jesus fecha o livro. Ele fecha o livro. Que livro que ele fechou? A palavra de Deus. Por que ele fecha o livro? Porque se a palavra está cumprida, o livro não precisa mais permanecer aberto. Ele já cumpriu o seu propósito. O que é cumprir o propósito? Entenda, quando nós nascemos de novo, o que aconteceu conosco? Primeiro, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Isso significa que o nosso novo nascimento nos introduziu no reino de Deus. Então nós já estamos no reino de Deus. Nós temos dupla cidadania. Nós temos a cidadania natural, somos brasileiros, e nós temos a cidadania espiritual. Nós somos da família de Deus. Então nós temos dupla cidadania. Como nós já estamos dentro do reino de Deus, muita coisa mudou em nós. A primeira coisa que mudou em nós é que fomos justificados. Nós entramos no reino de Deus porque passamos da morte para a vida e da condenação para a justificação. Fomos declarados justos. A segunda coisa que aconteceu conosco é que nós fomos regenerados. Nós nascemos de novo. Agora, quantos anos você tem? Não escreva a sua idade. Quantos anos você tem? Eu, do ponto de vista natural, eu tenho uma idade. Mas eu particularmente, eu não tenho consciência da idade que eu tenho. Quando alguém pergunta para mim, qual é a sua idade? Eu falo assim, a minha idade é a dispensação de Josué. Eu vivo na dispensação de Josué. O que é viver na dispensação de Josué? Josué, quando foi por uma batalha e ele não conseguiu vencer o inimigo e estava terminando o dia, ele levantou a mão e falou assim, sol, para. E o sol parou. Como eu estou no reino de Deus, eu não vivo mais no tempo humano. Eu já estou dentro da vida eterna. O tempo não conta mais para mim. O tempo virou o meu amigo. O tempo está sempre a meu favor. Porque mesmo quando pessoalmente o tempo parece que saiu fora do meu controle, o tempo nunca sai do controle de Deus. Então eu estou sempre na hora e no lugar certo que Deus determina que eu esteja. Por quê? Porque eu estou dentro do ano aceitável do Senhor. Eu já entrei na dimensão da eternidade. E porque eu entrei na dimensão da eternidade, as coisas do tempo humano não funcionam mais para mim. Eu entro no tempo eterno e eu sou amigo do tempo. As pessoas falam, como o tempo está passando rápido. Não está passando rápido, o sol parou. Está passando rápido para os humanos sem Cristo.
Eles estão correndo contra o tempo, porque o dia do Senhor está chegando. E o dia do Senhor é terrível, o dia do Senhor é violento. Mas para nós, o dia do Senhor vai ser o tempo em que nós vamos nos casar com Jesus Cristo. Entenda isto, nós somos a noiva de Cristo. Estamos sendo preparados para o arrebatamento. E Jesus está no céu, sentado à direita do Pai, com o braço cruzado, segundo o livro de Hebreus, esperando que o Pai coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Quem são os pés de Jesus? A igreja, que é o corpo de Cristo. Então imagina que Jesus está sentado à direita de Deus, degolado, como se fosse só a cabeça. Ele está só a cabeça. Ele não pode fazer nada. Como com a cabeça vai fazer alguma coisa? A cabeça vai no máximo olhar para um lado e para o outro. O que Jesus faz? Ele fica olhando o tempo todo assim. E aí ele olha para a Rita, ele olha para a Lídia, ele olha para o Rodrigo, ele olha para mim. O que ele faz? Como ele só pode mover a cabeça lá no céu, ele fica intercedendo. Esperando o quê? O corpo. Quando o corpo vier para ele, o Pai vai fazer isso, é o Pai que está preparando o corpo para ele. Quando o Pai subir o corpo para ele, o corpo está completo. Quando o corpo está completo, o corpo está sentado nos lugares celestiais. O que acontece quando Satanás ele cai na terra? O que acontece conosco? Quando Jesus voltar, em Apocalipse capítulo 19, ele voltará com a sua igreja que já estará casada com ele. Nós vamos casar com Jesus no mesmo tempo em que os selos, as trombetas e as taças estiverem sendo derramados na terra. O tempo mais terrível da terra é o tempo mais glorioso da igreja, porque a igreja estará casada com ele. Esse é o ano aceitável do Senhor. Por isso Jesus disse, a palavra de Deus já se cumpriu. Já se cumpriu em nossa vida. Nós já estamos na vida eterna. Nós já temos o Senhor conosco. A frase do dia hoje é: estou atento para ver o mover de Deus. E é nesse sentido que vamos fazer oração. Pai, a palavra de Deus já se cumpriu em nossa vida. Nós já saímos da morte para a vida. Nós já estamos na vida eterna. O sol só parou sobre nós. Nós estamos no reino de Deus. O reino de Deus, o tempo não conta mais, Senhor. Então tudo concorre a nosso favor. Tudo concorre para o nosso bem. Tudo está dentro do teu controle, da tua ordem, da tua sabedoria, da tua graça. Por isso, Senhor, nós vamos viver esse dia descansados. Porque nós vamos tomar a firme decisão de, em todo momento desse dia, olharmos para Jesus. E não vamos nos abalar com as circunstâncias. Nessa segurança, nós oramos a Ti, estando atento para ver o mover de Deus ao longo desse dia. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Nesses últimos minutinhos que nós estamos ainda aqui, vamos ficar com a imagem de Pedro. E você sempre se coloca em que posição você está. Com Pedro andando nas águas, olhando para Jesus, ou com Pedro olhando para si, para as circunstâncias afundando. Se você sentir que está afundando, é porque você parou de olhar para Jesus. É um sinal que você tem que voltar e olhar para Ele. Então tome esta firme decisão no dia de hoje. Não importa o que vai acontecer. Quando você sentir que aquilo está abalando você, é que você perdeu o foco de Jesus e olhou para a coisa. Volte o foco para Jesus e a tua fé vai permanecer firme. Lembra que o que você tem dentro de você é a presença do Espírito Santo, mas o que está sobre você é o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo, para conectar a presença com o poder, depende da tua palavra para dar o curto-circuito. Esta é a palavra da fé. Quando você libera a palavra da fé, o poder que está em cima de você se junta com a presença que está dentro de você e esta palavra manifesta em glória no seu entorno. Tenha essa convicção e tenha um dia abençoado na presença de Deus e convide outros para estar conosco aqui. Vamos juntos despertar o povo de Deus para permanecermos na presença dele. Que o Senhor assim seja louvado, a palavra de Deus vá e não volte vazia e faça tudo aquilo que apraz a Deus.